Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e também a sua família. Eu sou Juciones Miguel e você, meu irmão, está aqui no quadro Eu Digo Sim, projeto esse desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor local é o pastor Leomir Rodrigues. E o nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E nós fazemos parte da coordenação do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E dentro desse departamento nós temos o projeto Eu Digo Sim, que tem como objetivo levar os irmãos à pré-aula da Escola Bíblica Dominical, Departamento de Jovens. E hoje nós estamos na lição de número 8, onde estaremos levando para os irmãos esse conteúdo poderoso. E meus irmãos, a aula de hoje também é uma aula especial. Por que é uma aula especial? Que nós temos o prazer e o privilégio de estar recebendo aqui, nessa sala de apresentação, nessa sala de envolvimento espiritual aos irmãos. Nós queremos apresentar aos irmãos que está conosco aqui o nosso pastor local, o pastor Leomir Rodrigues. Pastor, paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você. Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais esse episódio, eu digo sim, desta aula, pré-aula, né, de jovens. Tão especial e marcante. Satisfação e honra estar com essa mesa tão recheada aqui nesta manhã. Maravilha, meu pastor, maravilha. Pra gente é um prazer, um privilégio estar recebendo o senhor mais uma vez aqui. E todas as vezes que o pastor Leomir vem aqui, meu irmão, a aula é impactante, é poderosa, é envolvente, é algo de Deus. E eu tenho certeza, pastor, que essa vai ser do mesmo jeito, né? Deus vai fazer algo sobrenatural aqui através da vida do senhor. E eu quero também apresentar, né, os irmãos que fazem parte dessa mesa, que é o querido irmão diácono irmão Everton, que é o coordenador de jovens aqui da nossa congregação. O Everton, Pai do Senhor, que prazer te receber mais uma vez aqui, meu irmão. A paz do Senhor. É, alegria, né? Já eu confesso que sentei na mesa aqui, olhei para um lado, olhei para o outro e me emocionei. Sim, sim. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E para mim, cada vez que eu sento numa mesa, para mim falar sobre o amor de Deus e para a gente aprender um pouquinho mais, que está o pastor e vai estar conosco, está conosco também a minha esposa, minha digníssima esposa. Eu muito me alegro, porque há um tempo atrás, nem haja nos coração, melhores sonhos, né, eu estaria aqui falando do amor de Deus. Meu E Deus. por um glimpse, por um momento eu voltei um pouquinho atrás e lembrei de onde Deus me tirou, na onde que eu estava, e hoje dele me dá o privilégio de poder falar do amor dele. Meu Deus. É isso que Deus faz, né? Deus tem seu jeito de trabalhar. Então, pra gente é um privilégio, né? O Everton é um companheiro, né? É um homem de Deus que Deus tem levantado nesse tempo. Também está conosco, né? A muito digna esposa do diácono Everton, a nossa líder aqui da nossa congregação, irmã Letícia. Paz do Senhor, irmã Letícia. Paz do Senhor, presbítero Jucione. Tudo bem? Graças ao meu bom Deus. Que maravilha, que prazer recebê-la aqui para estar nos ajudando a levar essa mensagem. Então a nossa mesa hoje, né, igual o pastor falou, é uma mesa que está recheada, né? É uma mesa que está cheia de pessoas que são usadas por Deus. Para os irmãos que nos assistem, quem sabe do Brasil, fora do Brasil, aonde você estiver, eu quero te dizer o seguinte: o Everton é filho do pastor Leomir. Então nós temos aqui uma aula que o primogênito, né, pastor? Então nós temos uma aula aqui entre a participação de um pai e um filho. E agora, né, pastor? Não então, poderia deixar de falar. Ele tá com esse bigode, mas não é meu voto não, tá? Então é isso. Então a aula é uma aula poderosa, é uma aula que vai levar o querido irmão, né, um elevo espiritual. O objetivo nosso aqui é esse. Deus nos chamou, foi para isso, né? Então, para a gente dar início à nossa aula, a lição de hoje é a lição de número 8. O irmão deve estar assistindo essa aula, talvez numa terça, numa quarta, numa quinta, que a gente sempre lança a aula antes do domingo, né? Então, a aula de hoje é a lição de número 8, que trata a temática Jefté, de rejeitado a libertador. Imagina, irmão, o tema da lição já é, assim, poderoso, né? É mais ou menos o tema da mensagem de um pregador, de rejeitado a libertador, né, Everton? Nesse sentido, eu não sei se ele vai lembrar, mas a primeira mensagem que eu vi o apresentador ministrar
foi sobre Jefté. Meu Deus. Eu não sei se ele lembra. Eu lembro. Foi em Rondônia, a gente estava de viagem, a gente estava voltando da nossa viagem missionária. Foi a primeira vez que eu vi o Juciones ministrar Foi e mesmo. ele pregou esse texto. E foi tão impactante que teve uma parte que ele falou que a gente ia pegar o diabo abutinada na mensagem, tá, gente? Eu tava com Tava vontade de pregar. inspirado. Então, é uma mensagem muito impactante. É impactante. Muito bem. A parte da butinada eu não lembrava não, mas tá bom. Vamos lá. Então, o texto principal da nossa lição de hoje, que será feita a leitura pela pessoa do nosso pastor, o pastor Leomir. Texto principal. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filisteus de Amon. Juízes 11:6. Muito bem, muito bem. Resumo da nossa lição na pessoa da nossa querida irmã coordenadora, irmã Letícia. Resumo da lição vai nos dizer assim: em tudo que fazemos é preciso ter fé e coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. Muito bem. Objetivos da lição, pessoa do irmão Everton. Os objetivos da lição é conscientizar sobre a importância do arrependimento acompanhado de atitudes concretas, apresentar o perfil de Jefté, que passou de rejeitado a líder, e reconhecer o voto imprudente de Jefté e refletir a respeito de sua vitória. Muito bem. Então, o contexto da nossa lição de hoje, meus irmãos, vai falar sobre Deus chamar Jefté, a sua chamada, como é que Deus fez esse trabalhar na vida dele. E é preciso entender que Israel passou aí alguns anos, né, sobre uma tranquilidade, sobre um período de paz, né? Mas logo após esse período de paz, né, em que Jair liderou esse povo por 22 anos, logo após esse período, o povo de Israel voltou àquele ciclo que a gente sempre fala, né? O ciclo de pecar contra Deus, de errar contra Deus, de se afastar de Deus. E é exatamente aí que Deus levanta Jefté, no meio do caos, né? No meio de um tempo de provas, de dificuldade, em que havia apostasia, em que o povo estava longe de Deus. E é nesse ponto que Deus levanta, mostrando que Deus não se baseia pela visão humana, né, Diácono Everton? Deus não se baseia pelas circunstâncias humanas. Deus tem a sua forma de trabalhar. E mesmo que a história de Jefté pareça uma história que não tinha como Deus levantar ele, né? Era basicamente impossível, o cenário era contrário. Jefté, toda essa história de Jefté leva a nossa elevação da nossa fé, em ver que Deus chama quem Ele quer, né, Everton? Deus levanta quem quer, Letícia, e faz do jeito que Ele quer. Então é muito importante, e é isso que a gente vai estar trabalhando nessa lição de hoje. Então nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre a necessidade de arrependimento. Os tópicos são idolatria generalizada, arrependimento com atitude e a crise da liderança. Esse ponto será comentado pelo nosso pastor Leomir. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós estamos aqui em mais uma lição, né? É muito linda essa lição. Esse contexto, né, de Juízes vai mostrar a importância de um povo que reconhece seus erros. Meu Deus. A importância de uma nação, de um jovem, né, que reconhece os seus erros. O primeiro ponto dessa lição vai falar uma idolatria generalizada, né? O primeiro ponto da lição vai falar sobre isso. Nesse contexto, a idolatria era um problema generalizado em Israel, não apenas um pecado de algumas pessoas, mas todos estavam influenciados por essas atitudes. Um problema crônico, né, pastor? A pergunta é: o que fazer quando vemos isso? Qual atitude tomar? Qual caminho a seguir? A gente vai ver o contexto dessa lição. É um homem que do nada Deus escolhe ele, coloca ele em uma posição, né? Rejeitado pela família, pela sociedade, por todos, né? E Deus escolhe ele para um tempo. O contexto dessa lição talvez vai falar sobre você. Eu não tenho uma família que me apoiou, eu vim de um berço
que não é evangélico. As minhas raízes não são a raiz que são evangélica, mas Deus se escolheu. E Deus separou você para esse tempo. Meu Deus. Aí você pergunta a seguinte pergunta: mas eu já fiz tanta coisa errada, já tomei tantas decisões erradas, isso parece que generalizou na minha vida. O que eu devo fazer? Primeiro, abandonar e tomar uma atitude diferente. Yeah. Reconhecer que o Senhor é Senhor sobre a sua vida. Quando a gente olha para isso, a gente vê que primeiro Israel abandonou o Senhor para servir os desejos do seu coração. Nem sempre os desejos do coração de um jovem, de um homem, é baseado na vontade de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa cuidar com isso. Porque como jovem, como homem, como mulher de Deus, todos nós temos desejo. Esse desejo nosso é a vontade de Deus ou é a vontade nossa? É o meu querer. O povo passou a servir vários deuses estrangeiros, mostrando uma infidelidade espiritual e profunda. Aí a pergunta é: o que é estrangeiro para nós hoje? O que é estrangeiro para você hoje, jovem que está me ouvindo? Não, eu conheço só Deus. Eu não fui criado na idolatria. Eu não fui criado, né, para servir outros deuses. Mas como que eu me torno alguém que eu deixo de servir a Deus e me torno uma pessoa idólatra? O que é idolatria no contexto de hoje? Porque a gente não vê ninguém mais servindo imagem. Hoje tem algumas igrejas católicas, perdoa dizer, que as pessoas estão tirando as imagens de lá. A pergunta é: o que é, então, que é idolatria? É tudo aquilo que coloca em primeiro lugar acima de Deus. Por exemplo, você jovem que acabou a Copa do Mundo, você que faltou do trabalho de jovem, o trabalho da igreja, para assistir um jogo da Copa do Mundo, você colocou homens e até uma coisa carnal à frente de Deus. Isso se torna uma idolatria. Segura essa pedrada aí, meu irmão. Segura. São os pequenos detalhes. As pequenas coisas. O trabalho pode ser a nossa idolatria. Família pode ser a idolatria. Irmãos, olha, é tão perigoso. Olha o que eu vou dizer aqui. Isso aqui é tão perigoso. O trabalho da igreja pode ser uma idolatria. Meu Deus. Pastor, o senhor pegou pesado agora. Porque algumas pessoas levam o trabalho da igreja tão sério que eles esquecem de servir ao Senhor. Ele parece que ele está tão relacionado ao trabalho que ele deixou de cuidar da sua casa, ele deixou de cuidar da sua vida emocional, da sua vida. Pastor, o senhor está colocando um posicionamento muito rígido aí, muito pesado. Não. É um fato, né, pastor? Escuta aqui. Eu vou te falar algo muito importante para você aqui. Quanta gente que era um bom crente antes de ser um líder. E depois que ele foi um líder, ele deixou de ser um bom crente. Meu Deus. Meu Deus. Isso é profundo. Não, eu tenho visto isso. Isso é profundo. Quanta gente que era um bom crente enquanto ele não tinha um cargo na igreja. Depois que ele tem um cargo na igreja, ele não é um bom crente mais. Ele começa a trabalhar e deixa de servir. E aí, isso aí é para a pessoa ser visto. E aí, uma lição que nós fizemos anterior, se você não assistiu ainda, volta lá e assiste, tá? Por favor. Fica, deixa aí. Nós falamos a respeito disso. Nós falamos a respeito disso. Por quê? Se tornou uma idolatria o serviço
mas esquece de orar, esquece de ter um tempo de comunhão com Deus, esquece da família. Isso tudo se torna prioridades acima de Deus. E isso é muito perigoso. E aí pode generalizar. O que é uma idolatria generalizada? Toma conta de todos os âmbitos da sua vida. Todas as áreas. Todas as áreas. Emocional, financeira, conjugal e outras coisas mais. E é quando pensa que não, você está num círculo. Aí a pergunta é, gente, eu estou na igreja, eu estou servindo, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, e parece que o negócio está todo... Será que você está fazendo realmente para Deus? Porque quem faz realmente para Deus é diferente. As coisas estão em equilíbrio, né, pastor? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu conheço gente que ele dedicou tanto a Deus que ele perdeu a família. Agora, do que vale eu ter o meu tempo aqui, ganhar tanta coisa aqui dentro e eu perder o que é de mais precioso que está da minha volta? Nós não podemos, nós temos que ter um equilíbrio. Nós precisamos ser útil aqui, mas precisamos ser útil lá fora, cuidar dos que estão à nossa volta. Eu sempre falo, pastor, que Deus nunca está nos extremos, né? Os extremos não pertencem a Deus. Porque o extremismo, ele leva a pessoa a cometer erros absurdos. E com uma falsa afirmação de que está fazendo para Deus. E isso eu acho que essa aula aqui, ela está sendo uma aula assim, de despertamento espiritual. É uma luz assim, ó, que está acesa, chamando a atenção de quem está nos ouvindo. Porque, como o senhor falou, a pessoa se dedica tanto ao trabalho, a trabalhar, para trabalhar, que ele deixa de fazer as suas funções na sua casa, com a sua família. E é claro, e especificamente falarmos sobre isso, que Deus não vai fazer para você o que você pode fazer. Por exemplo, quem tem que cuidar da sua casa, do psicológico da sua família, você é o suporte da sua casa, você que orienta seus filhos. Deus não pode descer do céu para orientar seus filhos. Sempre tem você lá para fazer isso. E isso é um problema mesmo, pastor. Isso é muito sério. É grave. Isso é muito sério, isso é gravíssimo. Pessoas que estão com falta de equilíbrio, e aí depois, sabe qual é o principal problema? A culpa é de Deus. Aí entra. E eu já vi isso. Eu falei, e aí entra a síndrome de Adão, né? Culpado é a mulher que o Senhor me deu. Então eu faço as coisas, eu faço a extremidade no nome de Deus. Quando vem o castigo, quando Deus me repreende, eu falo, eu estou fazendo por Deus. Eu tratei de um caso aqui na igreja, não fui nessa igreja, mas eu tratei de um caso de uma pessoa que ele perdeu família, perdeu, né? Na verdade, perdeu tudo e depois quis culpar isso. É isso. Eu não tinha boca para dizer não e eu fui aceitando. Tipo, eu me idolatrei com uma igreja e nos servi que depois eu não tive mais equilíbrio. Ele perdeu. Isso é tão interessante que alguém que está nos assistindo, pastor, pode estar nessa situação. E essa aula é uma aula de despertamento espiritual. Você precisa equilibrar as coisas. Você queria falar, Letícia? Pode falar. A gente tá ansioso para te ouvir falar mesmo. Eu ia falar que o Everton mencionou que às vezes temos a preocupação, a síndrome de Adão, de culpar outras pessoas. Eu vou um pouco mais além. Tem pessoas que às vezes chegam o cansaço extremo que começa a culpar a igreja. Aí se afasta da igreja e vira aquele ciclo de... eu não vou mais na igreja porque a igreja virou um ambiente tóxico. A igreja queria me sugar. Não. Você se colocou nessa posição. Deus não quer. Até porque o fardo é leve. Isso mesmo. O fardo é leve. Então, quando você se coloca nessa posição de extrema... porque eu preciso fazer, eu quero fazer, eu vou fazer... Você acaba culpando a igreja, sendo que o problema desde o começo estava em você. E olha que no contexto que nós estamos dizendo aqui... eu vou resumir aqui. Por exemplo, essa situação era um problema espiritual. Só que aí já deixou de ser um problema espiritual e virou um problema emocional. E aí é um grande perigo, porque quando se torna um problema emocional,
A pessoa pode entrar em uma depressão, um estresse profundo, Síndrome. terrível. Você tem que ver até que ponto. Eu já tomei atitude no meu ministério que para mim não foi fácil de tomar. Mas era necessário. Mas eu precisava tomar. Eu já tomei atitude no meu ministério que para mim, eu diante de pastores e diante de muita gente, quanta ligação eu recebi e falava comigo, onde o senhor está com a cabeça? O senhor vai perder sua família, o senhor é um exemplo para tanta gente, mas hoje o senhor está parando, por que o senhor está fazendo isso? Eu falei, não, eu preciso. E depois de alguns anos, as mesmas pessoas que me falaram isso, chegou para mim e falou, hoje eu entendo por que o senhor tomou aquela decisão. Eu não posso colocar a igreja acima de todas as coisas. Ah, pastor, então o senhor está abrindo uma margem para mim não colocar... Não, eu não estou abrindo margem. Eu estou abrindo um leque para dizer para você um assunto muito importante para você que está me ouvindo. A igreja é necessário você estar aqui, é importante você estar aqui. Deus precisa do seu trabalho, você precisa ter trabalho na igreja, mas você precisa priorizar acima de tudo Deus. Não é o trabalho de Deus acima de Deus. Como que eu explico isso, pastor? Porque senão pode virar um ciclo. Pode virar um ciclo. Irmãos, quanta gente que hoje está vindo na igreja só bater cartão. Mas o seu espiritual já foi embora. Eu estou ali porque eu preciso estar ali, porque eu tenho um compromisso de estar ali. Eu não estou ali por causa de Deus. É por causa do meu trabalho. E isso não pode acontecer. Não pode. Isso não pode acontecer, porque o dia que tirar o trabalho de você, para onde você vai? O que vai restar? Você vai continuar na igreja? Yeah. Você vai continuar servindo? Esse contexto aqui, uma idolatria, né? Generalizada. Talvez você não pode curvar diante de uma imagem, né? Fazer profissão diante de uma imagem. Eu acredito que isso nunca vai acontecer. Mas algumas coisas podem tomar prioridade na sua vida e colocar, priorizar algumas coisas acima de Deus. Eu não posso adentrar mais fundo nesse ponto, porque tem mais 2 pontos aqui. Arrependimento com atitude. Olha aqui. O que eu devo fazer, então, se eu percebo que eu estou tomando atitudes erradas, posicionamento errado? Um arrependimento com atitude. Arrependimento com atitude acontece quando a pessoa não apenas reconhece o erro, mas decide mudar sua conduta. Não é as suas palavras, suas ações. Não é a sua mensagem, é o seu comportamento. Isso é muito importante, e isso fica bem claro nesse contexto. Israel confessou o pecado, mas também retirou os deuses estrangeiros do meio deles e voltou a servir ao Senhor. Arrancou aquilo que atrapalhava. O que está te atrapalhando hoje? Deixa eu te falar um negócio. Jovem, você que está me ouvindo. Tem alguma coisa no seu telefone? Meu Deus, olha aí, hein? Que Deus não pode ver? Segura, meu irmão, segura. É isso aí. Tem alguma coisa no seu telefone que o seu pai não pode saber que está lá? O seu líder de jovem não pode saber que está lá? Aí eu vou aumentando. A sua esposa não pode saber que está lá? Meu filho, você que está me ouvindo, seu esposo não pode saber que está lá? Meu Deus. Deleta. Joga fora. Arranca. Isso são pecados de estimação. Yeah. E não adianta você cantar bonito, você ter uma oratória bonita, Meu irmão, se você não tiver um arrependimento,
Você quase vai entrar no céu, mas não entra. Meu Deus. Isso Isso é é sério. profundo, isso é muito forte, pastor. Isso é sério. É sério. Para servir a Deus, nós precisamos servir de corpo, alma e espírito, com o nosso coração voltado ao Senhor. Olha aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer quando reconhecemos sinceramente o erro sem tentar justificá-lo. Eu estou fazendo isso porque fulano faz isso. Não justifica seu erro. Yeah. Segundo, confesse os seus pecados a Deus. E tem pecado que não tem que ser confessado só a Deus não, viu? Tem pecado que você tem que conversar com seu líder. Para que ele saiba, ore a Deus, perdoe a sua vida e você mude de direção, tome uma atitude diante de Deus. E talvez a sua vida não desprende, não flui, porque você entregou a sua vida para Cristo, mas com algumas reservas. Uhum. Você entregou totalmente. Ô, irmãos, deixa eu te falar um negócio para você. Existe uma coisa na nossa casa, em todas as casas. Existe uma coisa chamada em todas as casas, é closet, ou é closet? Closet, né? Uhum. A dispensa, né? A dispensinha. É. E é o interessante que esse local é o local da bagunça. Quando chega uma visita na sua casa de surpresa, você dá aquela arrumada geral na sua casa, assim, muito rápido. Aonde você guarda as coisas que você não queria que a visita visse? Hã? Se abrir a porta, meu Deus, cai tudo. Irmão, ninguém em mais sã consciência vai visitar você na sua casa e vai abrir seu closet. Closet, né? Não vai lá. Você coloca lá porque sabe. Uhum. Mas você sabe que tá lá. Ninguém sabe, mas você sabe que tá lá. Passar um tempo, você vai lá e vai tirar de lá. Vai remover para onde ia ser removido. Agora, a pergunta é, quem mais sabe que tá lá? O dono da sua vida. De vez em quando, a gente tem que permitir que Deus vai lá no closet da nossa vida e arranca algumas coisinhas que está guardado lá, remove de lá. E tem coisa, irmão, que não é Deus que tira, não, é você mesmo. É você que tem que remover. Sua atitude, né? E se você não retirar, aquilo lá pode te condenar algum dia. Meu Deus. Vai te condenar algum dia. Então, arrependimento com atitude, remoção, mover. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Acho que eu tô falando demais. O Everton acho que tá ansioso pra falar. Não, eu não tô ansioso não, mas se eu entro no assunto aí eu quero só dar uma pinceladinha. O senhor falou assim que às vezes a gente pega as coisas e coloca no closet. E o que a gente costuma fazer com nós mesmos? A gente fala assim, isso aí tem uma utilidade, não sei ainda, mas tem um motivo que eu vou guardar ali. A gente, por si próprio, arruma uma desculpa, porque vamos colocar no closet. E aí, às vezes o Espírito Santo vem no closet da nossa vida e começa a falar assim, martelar na nossa mente, jovem. Começa a falar assim, eu preciso que esse closet seja removido. Eu preciso que esse item que está no seu closet, esse item, essa coisa, esse pecadinho de estimação que está escondido aí dentro do seu closet, eu preciso que ele seja removido. E o que a gente, como ser humano, tende a fazer? A gente quer dialogar com Deus o porquê que Deus quer retirar algo tão simples da nossa vida. Porque às vezes o que está no closet não é algo grande. Geralmente o que a gente coloca no closet da nossa casa é um item pequeno que está displaced, que está num lugar que a gente não quer, que a gente quer esconder de alguém. Até porque o closet não é algo grande, não né? Não é algo grande. E aí, o que a gente quer falar assim? Deus, por que eu tenho que tirar do meu closet um item tão pequeno? Então, jovens, tem coisa que está atrapalhando você, às vezes não é aquela coisa, a dimensão de um planeta, e sim talvez o tamanho de um prego pequeno. E é tão interessante isso que está sendo comentado, que se não houver o arrependimento e a mudança com atitudes, pastor, o closet é pequeno e ele fica mais pequeno ainda, que começa a não caber mais dentro do closet. Você guarda a bagunça lá, quando as visitas saem,
Você tira ela de novo e fica esse ciclo vicioso. Exatamente. E tem uma hora, só que tem o seguinte, tem uma hora, se não acontecer arrependimento, que já não vai mais caber dentro do closet. A casa cai. A casa vai cair, porque vai começar a espalhar pelos outros cômodos da casa. Isso é grave, porque enquanto tá dentro do closet, ninguém tá vendo, mas quando estoura, todo mundo vê. Então eu penso que uma aula como essa é uma aula para dar aquela alerta, aquele despertamento espiritual em alguém. Meus irmãos, voltando aqui, uma pequena enfermidade às vezes não nos leva ao médico. É uma gripe. Vai passar. É só uma dor, vai passar. E a gente vai protelando aquilo. Quando pensa que não, nós paralisamos, nós não... E aí vamos. Sem querer, vamos levados. Tem que ir. Tem que ir. Aí tem que ir. Vai um conselho aqui. Não queira que o ano mude se você não mudar. Esse ano é o ano que eu vou dar a viravolta. Não adianta. Mude as suas escolhas se quer que o seu ano seja diferente. Meu Deus, isso é forte. Segundo, tomamos decisões práticas para não continuarmos no mesmo caminho. Tome decisões práticas. A caminhada espiritual não é difícil. A caminhada espiritual é feita de decisões, pequenas decisões. Deixa eu te falar algo. Talvez você nesta manhã está dizendo uma coisa para você mesmo. Mas, gente, eu estou tão fraco, eu vou na igreja, eu sou um crente, eu estou fraco. O que está acontecendo? Eu tenho visto muito isso como pastor. O que é fraco para você? Você que está me ouvindo, o que é fraqueza para você? Na Bíblia, a gente não encontra pessoas fortes. Você não encontra. Paulo algum dia pensou que ele estava forte, quando ele pensou que não, ele falou, rapaz, o dia que eu pensei que eu estava forte é que eu estava todo arrebentado. É isso. E o dia que eu achei que eu estava mais fraco na minha vida foi o dia que Deus mais me honrou e me fortaleceu. Então, o que é fraqueza? Meu amado ouvinte, não existe pessoas fortes, existe pessoas mole. Isso aí é forte. Uau. Isso que o senhor falou aí é forte. Existem pessoas que desistem. Mas não é porque Deus quer ou Deus está longe de você, Deus quer que você desista. É você que está desistindo. É a sua decisão. Sua decisão. Encare a realidade. Você está fraco, mas você está continuando vindo na igreja. Agora, o dia que você deixar de vir, aí sim. Aí é uma preocupação. Mas continue vindo, continue cultuando, continue servindo, continue mudando de atitude. Pastor, mas eu já tomei todos esses procedimentos. É igual o jovem rico lá. Senhor, eu já fiz de tudo, guardo os seus mandamentos, mas te falta uma coisa. Imagina, só uma coisa que faltava para aquele menino. Sei os mandamentos de cor, faço tudo. Sou, vamos dizer, perfeito. Mas falta-te uma coisa. Vai vendo o que tem. Terás um segundo. Deus não queria que ele vendesse o que tinha. Deus queria que ele tirasse do coração. E o interessante é que ele sabia disso, né, pastor? Sabia. E quem está nos assistindo sabe também. Justamente aonde nós queremos chegar. Qual é o ponto? Eu vou ter que partir para o próximo ponto, porque senão eu vou parar aqui. Olha aí, olha, no próximo ponto já vai falar de uma crise de liderança. Meu Deus! Por que aconteceu esta crise de liderança, né? No chamado de Jefté? Por quê? Por que aconteceu essa crise de liderança? Aqui estão alguns pontos principais, né? Se nós não reconhecermos as nossas falhas e não admitirmos os nossos erros, nós vamos entrar em crise. Em algum momento, nós vamos entrar em crise. Não fique apenas nas palavras, senão você vai entrar em crise. Você fala, mas não cumpre aquilo que você fala. Você vai entrar em crise. Identifique
o que lhe alinea, vamos dizer, alienia a você algum ídolo. O que está te prendendo O que aí? está te prendendo? Yeah. Sai fora disso. Abra mão disso. Uma coisa que eu acho interessante, Jefté foi um homem que foi escolhido por Deus para uma geração que estava em declínio espiritual. Agora eu fico olhando como Deus é lindo, né? Será que não teria pessoas mais capacitadas do que Jefté? Meu Deus. Será que não teria pessoas mais preparadas, que veio de uma família exemplo, né? Uma pessoa que não sofreu rejeição? Talvez essa é a pergunta para nós aqui nessa mesa. Será que não tem gente melhor do que nós para fazer? Tem. Muito. Mais capacitada, Sim. com mais potencial, Sim. mais mentalidade. Mas Deus nos escolheu. E aí, essas pessoas às vezes não querem. Mas Deus nos escolheu. E talvez seja o seu caso. Deus te escolheu. E aqui vai um conselho para você nesse último ponto, né? Não deixe que a rejeição define quem você é. Foi o caso de Jefté. Jefté foi rejeitado e Deus escolheu ele para uma posição, uma obra. Bom, vocês não me quiseram naquela época, então agora, meu filho. A gente pode entrar nesse, a gente pode entrar nesse nível. Sofra as consequências. Naquela época vocês me colocaram de porta para fora. Agora vocês querem a minha ajuda? Nananina, não. Não deixe a rejeição definir quem você é. Você que está me ouvindo, talvez você foi rejeitado, pensa que foi rejeitado por alguma coisa, mas não defina. Vamos aprender com Jefté nessa manhã. Jefté falou, tudo bem, eu estou aqui. Estou disponível. Estou disponível. Eu sirvo para agora? Estou aqui. Ô, Moisés, não é fácil, hein? É um desafio, Porque né? aquilo ali foi publicamente exposto, né? A vida dele, a rejeição dele. O passado difícil não impede um novo propósito. Seu passado, sua história, não define um novo propósito na sua vida, desde que você se arrependa e busque o caminho. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aliás, eu vou deixar um recado para você, jovem, aqui dessa igreja. Se você não faz e você não vai, não é por falta de liderança. Você não faz porque você não quer. Porque nós temos uma liderança que está trabalhando todos os dias para te dar uma oportunidade. Aqui está, ó. EBD jovem, mas aqui está. Eu quero perguntar qual foi o jovem daqui da igreja que não sentou na mesa com esses líderes aqui, ó, e viram esse projeto, a não ser os que estão chegando agora. Então não culpe sua liderança. Culpe você. Olha Deus falando. E eu tenho uma mensagem para vocês que são líderes. Aqui estão os 3 líderes, aqui estão os líderes de jovem aqui, ó. Não pense que vocês não são capazes. Não pense que vocês não estão fazendo o que estão fazendo. Glória a Deus. O que Deus colocou no coração de vocês, vocês têm feito com dedicação e afinco. Não deixe o diabo soprar no coração de vocês. Eu não estou fazendo o suficiente, vocês estão fazendo. Amém. E eu, como líder de vocês, hoje eu digo para vocês, parabéns. Amém. Se eles não querem, a culpa não é de vocês. Abracem isso. Lutem por isso. Tem muita gente que queria ter a liderança que vocês têm. Pastor, o senhor entrou por um caminho aí. Deus tem as suas horas, seus momentos. Meu Deus. Deus tem os seus momentos. Então, abrace isso. Voltando aqui para a nossa lição, fecha o parênteses. Desenvolva suas capacidades mesmo em períodos
para Jefté. Ele desenvolveu uma habilidade mesmo nos períodos difíceis. Mesmo lá no cantinho, sem ninguém ser vendo ele, mas ele estava se preparando para aquilo que havia de acontecer. Atento, né? Atento. Fica um adendo para você, jovem. Eu só vou fazer o dia que te der a oportunidade. Você não está preparado. Prepare, porque o dia que a oportunidade você chegar, você não vai se preparar. Você está preparado. Pronto. Você está pronto. Ah, o dia que Deus me chamar, ele vai capacitar. Não fica nessa, não. Estude, ore, dedique. E outra coisa, você nunca vai se sentir... Se Deus está na sua vida, você nunca vai se sentir capacitado. Você vai sempre se sentir que está faltando alguma coisa em você. É isso. Sempre. Sempre vai ser você. Porque nós dependemos da graça de Deus todos os dias. Para fechar aqui, tenha cuidado para não rejeitar alguém que Deus pode usar. Para nós que estamos na liderança. Alguém rejeitou o Jefté lá atrás. E quem era ele? Meu Deus. Eu tenho preocupado muito nesses últimos tempos e tenho preparado algumas coisas a respeito de liderança. E nós que estamos na liderança, nós temos uma responsabilidade muito grande. Ver o que Deus quer que nós vejamos. Eu tenho uma fala que eu sempre falo com os meninos. Eu sempre falo, a gente tem que aprender a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com o olhar de Deus. Ou seja, ver o que a pessoa é capaz e o que ela pode fazer pelo reino. E não olhar a carcaça que está ali. Porque se fosse assim, muitos dos nossos exemplos bíblicos, através da nossa visão humana, porque a primeira coisa que a visão humana faz é olhar e julgar. Mas se a gente mudar essa mentalidade, orar para Deus e pedir para nos ensinar a olhar as pessoas com a visão de Cristo, nunca mais julgaremos pela aparência, mas sim o que ela é capaz de fazer para o reino de Deus. E isso é tão bíblico, porque, por exemplo, Paulo, o que era o Saulo, né, encontrou dificuldade para estar na igreja, depois que ele foi escolhido. Acho que, se eu não me engano, Barnabé, que foi um dos líderes que Deus levantou para levar Paulo para aquele meio ali, porque onde ele chegava ele era rejeitado. Inclusive ele ficou lá aguardando mais de 13 anos, né? Ele achou que ele ia aceitar Jesus e ia começar a pregar, mas não, ficou no processo. Ficou lá. Não, aí aquela fala que o diácono Everton colocou aqui, meu filho, se a gente não tomar cuidado, a gente olha pessoas e não olha projetos. A gente olha pessoas e não olha projeto. Eu já fui muito criticado a respeito disso. Já fui muito criticado. De pessoas que me procuraram, de um tempo me alfinetou, falou coisas contra mim, e depois de um tempo, 1 ano, 2 anos depois, me procurou. Ô pastor, eu quero estar com o senhor. Olha aí. Eu preciso estar com o senhor, eu senti de Deus de estar com o senhor. E aí eu falo, meu filho, estamos aqui para junto somar. E alguém olhar para mim e falar, meu Deus. Como assim? Só vai trazer essa pessoa que te deu tanto. E hoje eu estou vendo resultados. É isso aí. E eu já tenho visto algumas dessas pessoas que está no meu ministério de algum tempo, resultados positivos, né? Para a glória do nome do Senhor. Então fique aqui, né? Jefté sofreu rejeição, perda, abandono, mas não permitiu que sua história começasse e terminasse naquilo que fizeram contra ele. Deus pode usar alguém mesmo depois de experiências profundas de rejeição. Meu Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Abra um parênteses para os próximos. Amém, que maravilha. Meus irmãos, que aula poderosa para as nossas vidas. Vamos agora para o nosso segundo ponto da nossa lição, né? Jefté de rejeitado a líder. Ponto esse que será comentado pela nossa querida líder local, irmã Letícia. Os tópicos são Jefté de marginalizado, Jefté de marginalizado a comandante,
o pedido aceito e em busca de paz. Irmã Letícia, com toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Para começar o nosso segundo tópico, o autor ele quis nos trazer um pouquinho da história. O pastor Leomir já pincelou um pouquinho para a gente entender como que Jefté chegou aonde ele chegou. Jefté, filho de uma prostituta, que na época muito mal visto. Então isso fez com que ele fosse rejeitado pelos irmãos, foi deserdado pela família. Então, quando você olha a história de Jefté, ele tinha tudo para deixar aquela história, ou deixar as circunstâncias comandar a história dele. Tinha tudo para dar em nada, né? Tinha tudo para dar em nada. Quando a gente tem muitos jovens, que quando a gente para analisar a história de vida, muitos líderes que a gente olha hoje, quando a gente para analisar as histórias de vida, a gente pensa, meu Deus, você conseguiu vencer todas as circunstâncias e já tem o contrário. Tem gente que a gente olha e a gente fala, meu Deus, teve uma vida tão difícil, mas deixou que o fracasso tomasse conta da vida dela. Porque Jefté viu todas as dificuldades, rejeitado, e aí ele era líder de um povo que também era rejeitado. Então ele tinha tudo para deixar aquilo ser o destino da história dele. Ele tinha tudo para deixar aquilo virar a sua rotina, uma história de fracasso. Mas Deus não procura status. Ele não procura a sua família, ele não procura o seu passado. Mas Deus procura pessoas dispostas a deixar o trabalhar dele, deixar você deixar o trabalhar dele na sua vida. Meu Deus, isso é forte. E é isso que eu quero deixar para você, jovem. Às vezes, a circunstância da vida é tão grande que impede você de deixar o trabalhar de Deus agir. Aí, Deus chega, aquilo que o pastor falou, Deus chega para abrir o seu closet, você fala, não, porque tem tanta coisa aqui que o senhor não pode ver. Tem tanta bagagem que eu carrego que eu não quero expor para ninguém. Mas Deus quer usar da sua bagagem, Deus quer usar da sua dor, da sua rejeição, para liderar um exército que vai cantar o hino da vitória. Letícia, é muito interessante isso que você está falando, porque isso é uma problemática que vai falar diretamente com os jovens. Porque alguns jovens, pastor, eles querem falar assim, Deus, o senhor não pode olhar o closet, o senhor não pode olhar a despensa, porque tem muita coisa que não vai te agradar. Só que essa pessoa, ela não está entendendo, ela não se localizou, que ela está se enganando a si mesmo. Porque Deus já viu o que está após o closet, a porta do closet. Então, quando você diz para Deus, Deus, eu não vou deixar o senhor ver, você está se enganando. Deus já viu. Um exemplo, Deus chegou no jardim e falou assim, Adão, onde é que você está, Adão? Você acha que Deus sabia onde é que estava Adão? Deus sabia. É essa que é a problemática, é reconhecer de fato, é se prostrar, é se lançar e dizer assim, Deus, eu entrego tudo para o senhor. Eu entrego as minhas partes que eu analiso que são boas, e entrego também aquilo que é ruim. Eu lanço tudo perante o Senhor. E aí, meu irmão, é só deixar Deus te usar. Sim, né? Que eu acho que também um problema muito da nossa geração é você não só perceber o seu erro, mas você se deixar ser ajudado. Às vezes Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, vai ao seu encontro e fala, eu já vi, eu sei as suas dificuldades, eu sei as suas circunstâncias, mas eu quero te usar da mesma maneira. Mas nós, às vezes, com o fracasso, virou parte da nossa vida. O fracasso tomou conta da nossa mente, então deixamos o fracasso ser um motivo ou a desculpa, que não é o motivo, é a desculpa que você arruma para não ser usado por Deus. E o pastor Leão me falou, capacitados, temos muitos. E quantas pessoas capacitadas estão em casa agora parados, desanimados? Quantas pessoas que Deus chamou, Deus capacitou, e Deus falou, eu quero te usar. E as circunstâncias da vida, ela deixou que as circunstâncias fossem mais fortes do que o trabalhar de Deus na vida dela. Meu Deus. E o pastor Leão me falou, Deus limpa. Deus vai abrir, Deus vai tirar tudo. Mas tem coisas que nós precisamos limpar. E foi o que aconteceu quando já entramos no segundo tópico. Quando estava acontecendo a batalha e eles pensaram, quem pode liderar a gente? A gente precisa de um líder. E lembraram Deus, né? Deus fez lembrar de Jefté. E chegou até ele. E o primeiro instinto foi dele falar, não. Talvez nós, se fosse a gente hoje, a gente falaria, não. Jamais. Porque
Esse povo foi o povo que eles são o motivo que até hoje eu sou rejeitado por toda a sociedade. Eles são o motivo que eu fui deserdado da minha família. E quantas pessoas, quantos jovens estão me ouvindo agora que têm o mesmo pensamento? Não, eu não quero mais a igreja, porque a igreja é o motivo do meu sofrimento. Eu não quero mais Deus, porque Deus foi o motivo que isso me aconteceu. Mas Deus tá ali. Eu quero te usar. Você tem a bagagem, você tem o sofrimento, mas a minha graça, a minha misericórdia é muito maior do que a sua bagagem. Ponto muito importante, uma Letícia, de se lembrar, é que mesmo em meio a essa situação, Jefté foi rejeitado pela família, pelos pais, né, pela sociedade. Mas uma coisa, Jefté nunca rejeitou Deus e Deus nunca rejeitou Jefté. Aí é o segredo, né? E aí, o que acontece? Ele estava escondido dos olhos dos homens, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, quem colocou Deus no coração, Jefté no coração desse povo, para lembrar de Jefté lá, foi Deus. É uma ação de Deus. Uma ação de Deus. Né? Mas, meu Deus, o camarada saiu do nada, chegou, já vai para liderança, governador, líder de toda a nação. Meu Jesus, que é isso? Não, ele passou os seus perrengues. Sim. Ele passou suas dificuldades, mas ele não desistiu de servir a Deus com integridade no anonimato. É isso. Davi, quando foi rei de Israel, quando ele chegou a ser rei de Israel, Davi no seu coração já era rei há muito tempo. Ele liderava as ovelhas, liderava o campo. Corajoso, bravo. Foi pra caverna de Adulão. Bravo. Né? Quando ele venceu Golias, publicamente, ele já tinha vencido o urso e o leão lá no meio do mato sozinho. Então você vença os seus ursos, os seus leões aí, porque de repente pode chegar uma hora que você vai vencer Golias publicamente. É isso. Mas não para de lutar. Não para de servir ao Senhor. Meu Deus. E outra coisa, e não tem negócio de servir a Deus em casa, não. Servir a Deus na igreja. É no tempo, né, pastor? Na igreja. Eu falei uma experiência aqui, a Letícia até tocou um pouco nela aqui. Não sei se foi numa lição, não sei se foi num culto de ensino que eu falei. O nosso problema é achar que a igreja é um problema, é que o povo da igreja é um problema. Só que é o seguinte, quando você vai para o hospital e pega uma infecção generalizada no hospital, aonde pega a infecção generalizada? A primeira pergunta. É lá onde pega? É lá no hospital, não é? Você não pega infecção generalizada em casa. É lá no hospital. E quando você pega uma infecção generalizada no hospital, você vai embora porque você pegou a infecção generalizada no hospital? Meu Deus. Você pode ir embora? De jeito nenhum. Você não pode ir embora. Porque se você for embora, você vai morrer. Precisa ser tratado. Você precisa ser curado lá onde você pegou. E a maioria das pessoas não entende isso. A igreja me feriu, eu vou embora. Eu fui abandonado, eu vou embora. Porque eu não sirvo. Mas você precisa ser tratado e curado aqui. Na verdade, foi um estudo de terça-feira, o senhor estava dando estudo para liderança. Foi no meio da estudo de liderança que o senhor trouxe essa palavra. Você precisa ser curado aqui, jovem, restaurado aqui. Não vai embora, não. Jefté, aos olhos dos homens, ele estava fora, mas aos olhos de Deus, ele nunca saiu. Ele nunca abandonou. As pessoas rejeitaram ele, mas ele nunca foi rejeitado por Deus. Então, permaneça fiel, permaneça atento. E outra coisa, o dia que Deus te der a oportunidade, não sobe numa gilete e vai dar discurso, não. Acha assim, agora vocês têm que me engolir. Eu falei para você que um dia eu ia estar aqui. Porque o mesmo Deus que te colocou, ele te tira. O que foi falado na lição anterior, né? Que, se eu não me engano, foi o Diácono Walsh que falou. Não vai, porque Deus te tira até de... Aonde você pode estar mais alto do que for. Aí alguém vem, né, fala, não, eu falei com vocês me rejeitaram, olha aqui, hoje vocês têm que me engolir. Não, seja humilde, se posicione com clareza no seu coração,
com o Espírito Santo agindo na sua vida, e guarde o seu coração, porque dele procede toda a saída da vida. Meu Deus. Até porque, isso que o pastor falou sobre você, até porque você não está lá porque você é capacitado. Porque o pastor também falou, muitos mais capacitados. Yeah. Você está lá pela misericórdia de Deus. Porque Deus olhou e pela misericórdia e pela graça dele, ele te tirou e colocou lá. Yeah. Capacitados, a gente tem muitos mais. Muitos mais. Mas voltando aqui para o nosso segundo tópico, quando eles chegaram para oferecer o título para Jefté, o primeiro instinto dele foi falar não, porque ele lembrou do que tinham feito. E aí, na lição, o autor coloca, e bem embaixo ele coloca assim, diante da insistência dos anciões, reconsideram e juntos selam um compromisso diante de Deus. E aí que eu vou abrir só um parênteses para falar sobre o poder da liderança. Porque às vezes o primeiro instinto de um jovem rejeitado, de um jovem que tem muita bagagem, é falar não quero, porque já me doeram muito. Tem que insistir. Mas a liderança às vezes nem sempre resolve, igual o pastor falou que às vezes você não quer, mas a importância da liderança de falar não. Deus é com você. Você é capacitado. Quando um líder é direcionado por Deus, ele não desiste. Não desiste. E quando é inspirado por Deus, amolece o coração do homem. Então, a Jefté, mais que depressa, voltou atrás da sua decisão e falou assim, não, me causaram muito mal. Mas a partir de hoje, eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Tudo aquilo que me do passado, quão pecador eu já fui, o quão fracassado eu me senti, tudo isso é passado. A partir de agora, eu sou líder e vou liderar um povo para vencer mais uma batalha. Assim que eu li, estava lendo, eu pensei assim, meu Deus, uma coisa tão pequena e aí impedir ele de um cargo tão grande, líder simplesmente por um orgulho. E aí na hora o Espírito Santo falou no meu coração, quantos de vocês trocam por bem menos? E aí nisso, na hora que o pastor estava falando, que o Everton trouxe aquela pincelada sobre a Copa do Mundo, na hora, falou comigo, tá vendo? Foi o que eu tinha falado com você. Quantas vezes você, jovem, troca Deus por bem menos? O orgulho de Jefté é porque ele foi rejeitado. Às vezes nem foi isso com você. E você deixou Deus por coisa tão mínima. Uau. Trocou. Porque quando Deus escolhe, ele traça um caminho pra gente. A gente não consegue ver agora. Então a gente olha, nossa visão limitada, a gente pensa assim, é só isso aqui pra mim. E Deus lá pra frente, Deus tem um projeto tão lindo com a gente, com cada um de nós específico. E às vezes deixamos tudo isso de lado por tão pouca coisa. É tão interessante analisar isso, Letícia, que você disse. Você disse uma frase que é muito importante. E tem jovens que estão nos assistindo, tem obreiro que está nos assistindo que precisa ouvir isso. Deus tem um caminho traçado, mas a gente não sabe o caminho. A gente não tem um caminho assim. O mapa não é o território. Não tem. Você não tem coloca o Waze e vai. Não é. Porque para trilhar esse caminho é totalmente dependente de Deus. Meu Deus. E essa dependência de Deus é demonstrada através da nossa sensibilidade em ouvir a voz dele. Porque durante todo o processo do caminho você tem que ouvir Deus. Você tem que ser orientado por Deus. Você tem que ter sensibilidade. Porque se Deus dá a rota, pastor, a gente não se importaria muito com isso. A gente só iria, temos uma rota para ir. Se soubesse onde a gente ia chegar, a gente... Mas é assim que Deus faz. Deus não dá a rota, Deus não mostra o caminho, a gente não sabe qual é o caminho. Mas a gente sabe que ouvir a voz dele, a gente permanece no caminho. Isso é um segredo para a vida espiritual, né? E pra gente encerrar o nosso terceiro tópico, a gente começa a ver quando ele aceita o pedido. E antes da batalha, ele resolve que ele quer resolver aquela conflito que ele estava tendo de uma forma passível. Vamos resolver pacificamente. Quando eu estava lendo, na hora, eu pensei assim, o que o autor quis deixar pra gente, que ele quis resolver dessa maneira? E aí, antes de entrar no segundo tópico, ele fala assim que ele era reconhecido como um guerreiro valente. E eu fiquei pensando, mas ele era um guerreiro valente. Perigoso. E quis resolver as coisas quis resolver na paz. Se tinha alguém que era capacitado para liderar uma batalha, era ele, era um guerreiro valente. E por quê? E aí eu pensei,
é porque quando a gente aceita trabalhar de Deus, até aquilo que a gente era reconhecido, até aquilo que todo mundo nos conhecia, não é mais o nosso caminho. Deus muda a nossa história por completo. Deus muda a forma que a gente era reconhecido. Deus muda a forma que trabalhamos, a forma que pensamos. Porque o nosso projeto, às vezes, é um. Quando entregamos as nossas mãos na vida de Deus, quando entregamos o nosso caminho e falamos, não, Deus, eu aceito o seu trabalhar. O que eu preciso fazer? Deus cuida de tudo, jovem. Deus sabe aonde você vai chegar, Deus sabe como você vai chegar e como Ele vai mudar a sua vida por completo. Então, assim como Jefté, que deixou ser alcançado pela graça, você, jovem, toma essa decisão hoje de ser alcançado pela misericórdia de Deus, deixar tudo que não pertence, tudo que não agrada a Ele no mar do esquecimento e nos fortalecer no Senhor. E aí, para encerrar a minha participação, eu gostaria de deixar 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 14. E também eu falei que tudo foi se encaixando, o pastor também mencionou sobre Paulo. E ele vai falar assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei a misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Não é por nós, mas sim pelo que Ele há de fazer na nossa vida. Meu Deus. Amém. Terrível, tremendo, né, Everton? Meu Deus, que bênção, que bênção. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a temática um voto imprudente e uma grande vitória. O primeiro tópico é voto imprudente, segundo, a consequência do voto, terceiro, conflito interno. Ponto esse que será comentado pelo nosso líder local, Diácono Everton. Amém. Eu quero aqui já começar deixando as minhas reclamações com a liderança, que me colocou para falar sobre voto na mesma lição que está o pastor da igreja. A gente poderia ter feito essa troca aí. Mas vamos lá, eu vou tentar dar uma pincelada pastor tá aqui. Pra dar qualquer e suporte, qualquer né, pastor? suporte, nós temos o pastor da igreja aqui. Gente, como qualquer juiz ou qualquer líder que Israel teve, a gente vê que Jefté foi capacitado pelo Espírito Santo. Mas teve... Vamos inferir um texto aqui. Vamos começar uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Chegando perto da batalha, chegando perto dos... eu creio que eram os amonitas, se eu não me engano. Ele faz um voto. Só que um voto meio... assim, eu creio que nessa emoção. E aí, o voto dele foi bem assim: aquilo que saindo da porta da minha casa e me encontrar voltando dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Ou seja, Deus me dando vitória. A primeira coisa que vir a meu encontro, eu vou oferecer em holocausto. Tá, eu vou pôr uma pausa aqui e vou começar a explicar sobre um voto. O que é um voto feito de uma pessoa para com Deus? O voto, primeiro, ele não é mandamento e ele não é um requisito, mas sim um voto bem feito perante os parâmetros bíblicos é aceito por Deus. Vamos lá. Vou exemplificar para você um voto bem feito, um voto feito perante Deus e os parâmetros cristãos. Eu vou usar um exemplo muito claro. Eu vou em Ana. Ana era uma mulher estéril. Para ela conceber e para ela ter a capacidade de ter a sua história mudada, ela teve um voto consciente. Ela parou, no meio da sua angústia, ela foi lá e pediu a Deus que lhe desse um filho, para que a sua madre fosse aberta e ela pudesse ser mãe. Deus lhe concebendo esse desejo, o voto dela é: eu vou devolvê-lo à casa do Senhor e na sua cabeça não passará navalha. Ou seja, nada extremo. Algo que ela poderia fazer. Causaria uma dificuldade, porque pensa comigo, você entregar novamente um filho que você ganhou, que você
vamos falar mãe, né? Que a mãe amamentou e devolver ela para ficar no templo, trabalhar como sacerdote, tem as suas dificuldades. Porque o amor de mãe a gente sabe como é que é. Mas não é nada incapaz que ela não poderia fazer. Não é nada que feriria, né, a Torá, ou seja, as leis daquela época. E esse voto bem feito, Deus agradou do voto, concedeu a vida. Samuel, como todo mundo sabe, foi um homem usado por Deus. Agora vamos voltar aqui para Jefté, né? Vamos voltar na linha de raciocínio de Jefté. Ele ali na sua emoção, ali na sua coisa, eu acho que nunca passou na sua mente, ou seja, ele nunca pensou assim que fosse algo tão extremo que aconteceria. Para quem não sabe, quando Jefté volta da batalha com a vitória que Deus lhe tinha dito, gente, lembrando, não foi uma condição, a vitória não foi uma condição do voto. A vitória foi porque Deus havia capacitado Jefté. Ele, na sua eloquência, a sua ali, vamos falar assim, eu não sei, talvez um falta de confiança na último minuto de batalha ali, ele faz esse voto. Ele nunca imaginaria que quem viesse ao encontro seria a sua única filha. Ou seja, ele promete para Deus que ele oferecia em holocausto algo, e quem vem ao encontro de lá para cá é a sua filha. Isso é muito interessante para um líder. Nós estamos falando muito sobre esse contexto do jovem, e são jovens que vão assumir a liderança, né? Que logo após a gente sair, porque a nossa fase vai passar, a gente vai para outra fase, e outras pessoas vão assumir a nossa posição. Um líder não ser um líder emocionado, não ser um líder que toma as decisões com base em emoções. Porque isso é um exemplo clássico. Ele estava emocionado ali pelo momento que estava passando e faz um voto, pastor, sem muita consciência. E aí essa que é a problemática. E é tão interessante que nas nossas aulas estava falando, por que Deus não... O pastor que falou, né, pastor? Por que Deus não encobertou isso? Por que Deus deixou isso ir dentro do contexto do canon? É porque é preciso isso como exemplo para nós. Né? Um líder, ele precisa ser um líder centrado, que controle as suas emoções. Então, ele vai e faz esse voto aí, ficou pesado para ele, né, pastor? Só um parênteses aqui. Isso aqui que eu vou falar não é bíblico, não tem base, não foi encontrado em algum canon, em algum livro. Eu vi um pregador, ele chegou a dizer que Jefté ele tinha uma cachorrinha de estimação, porque ele muito gostava dessa cachorrinha. E toda vez que ele chegava em casa, a primeira coisa que saía ao encontro dele era essa cachorrinha. Eu já vi um pregador falar isso. Tô falando para você, tá? Foi algo que eu ouvi, não, isso não é. E ele fez esse voto baseado nisso. Que quando ele chegasse em casa, ele achava que a primeira coisa que ia sair ao encontro dele era a cachorrinha. Como ele amava muito ela, ele falou, eu tenho coragem de oferecer ela em sacrifício, mas ele não pensou que era a filha que ia sair. Ele jogou esse contexto aí, mas isso não tem base, foi algo que eu ouvi alguém dizer. Quando a gente vai analisar o contexto, né, faria total sentido dele fazer este voto. Quem sai primeiro, gente, é uma palavra pesada. É algo terrível. É algo terrível, porque como assim, a gente que é pai de família, quando a gente chega em casa, eu, por exemplo, geralmente a Letícia está na sala, quem me encontra primeiro é o Mateus. Ele escuta a porta abrindo, o meu filho vem correndo de encontro a mim. Então, é algo muito complexo de se analisar. E é interessante falar, Arthur, acho que você vai comentar sobre isso, que Deus não recebe esse tipo de voto. É claro, né, Arthur? Vamos lá, aproveitando que você já entrou nesse assunto, a consequência de um voto. Primeiro, Deus não aceita nenhum voto que infere, ou seja, Deus nunca aceitou oferenda de criança, sacrifício humano. Deus nunca aceitou. Em Levíticos 27, há uma passagem, eu não sei se Jefté ele conhecia dessa passagem, até porque quando a gente lê o texto aqui, se a gente for ler, a gente não consegue inferir como é que ele que ele cumpriu esse voto.
A Bíblia não nos deixa claro como é que foi feito. Mas, voltando um pouquinho, em Levíticos 27, a Bíblia nos relata que há uma forma de se fazer quando você oferece alguém a Deus. Moisés, em Levíticos, se escreve que seria analisado pelo sacerdote ou pelo líder e aquele preço seria pago em forma monetária, gente. Não seria em preço de sangue, não seria em preço de vida. Então, lembrando, Deus nunca aceitou sacrifício, o meu Deus, ele nunca aceitou sacrifício de sangue, a não ser do próprio filho, que aí já é outro contexto, outra história, Já é uma que já conversa veio para outro momento, né? para nos limpar. Então, vamos voltar aqui em questão do voto. Jovem, às vezes estamos em situações difíceis, mas temos que ter a consciência do voto que vamos fazer a Deus. Porque, olha lá, vamos para a Bíblia. Em Números 30, verso 2, diz assim: quando o homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, olha como isso é forte. Ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Em Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes, que votes e não cumpra. Tá bom? Ou seja, melhor não faça um voto que você não possa cumprir. Porque a mão de Deus pode pesar sobre si em algo que você prometeu em fazer para Deus. Lembrando, Deus não requis um voto de Jefté, e às vezes Deus não requer um voto de você, e sim algo de fé que você faz perante Deus, aliado com os princípios que você aprende e que você tem sobre os princípios cristãos. Continuando aqui mais Na verdade, assim, me desculpa já te cortar, é só um detalhe, um adendo. Quando você faz um voto, você já está dizendo assim para Deus: Deus, eu já vou fazer um momento de agradecimento pela vitória que eu ainda não tenho. Ou seja, você está antecipando o sentimento de gratidão seu. Então é algo do ser humano, e é por isso que Deus recebe, porque você está antecipando. Deus, se o Senhor me der essa vitória que eu ainda não tenho, eu já vou reservar alguma coisa, um momento, né, de gratidão ao Senhor. Então isso é muito interessante, e é por isso que Deus recebe o voto que é feito. Né? Perfeito. Então, gente, vamos ter na nossa consciência, quando formos fazer um voto, quando formos fazer algo para Deus, que seja algo que possamos fazer, que esteja dentro dos nossos parâmetros. Por exemplo, eu estava conversando com a Letícia de lá para cá, e ela lembrou de uma irmã que foi conversar com o pastor e falou assim: pastor, se Deus me dá essa vitória, eu quero fazer um voto que eu nunca mais vou faltar um culto. O pastor naquela hora parou, pensou, o voto parecia ser algo interessante, só que ela esqueceu de contar com algo. Deus é Deus literário. Ou seja, será que nem um dia ela ficaria doente? Nem um dia ela encontraria um contratempo no meio do caminho e pudesse faltar um culto? Parece algo bobo, mas e se viesse a acontecer, como é que ela cumpriria esse voto a Deus? Não tem como você fazer esse tipo de voto. Isso no literal. Tem alguns votos que é meio complicado. Tinha um irmão mesmo que ele fez um voto que todo plano que ele recebesse, ele cantava 2 hinos. Toda oportunidade? Toda oportunidade que ele recebesse, ele ia cantar 2 hinos. Aí você entende, é um tipo de voto. Tem que ter cuidado, irmão. O irmão tem que ser consciente o que vai fazer. O que eu acho interessante é que você pode controlar o que sai da sua boca, mas você não pode controlar as consequências. Então, você pode fazer o voto de eu vou oferecer primeiro que sair, mas você não controla a consequência de quem vai sair. Eu posso falar, vou fazer um voto de nunca mais faltar um culto, mas você não vai controlar os acontecimentos que pode acontecer que vai. Então, a gente tem que ter muita... A gente estava conversando e o mais engraçado, literalmente, não estou falando sobre o lugar onde mais vemos voto é no deserto, mas o deserto literal, ou seja,
muitos saem do Brasil e fazem esse caminho. E ali prometem a Deus tantas coisas. Mas ali no deserto mesmo, quando ele chega aqui, ele esquece o que ele passou e ele esquece o voto que ele fez lá no deserto. Isso é sério. E o nosso Deus, ele não esquece. Meu Deus. O nosso Deus, ele não esquece. Então, jovem, espero que com o fim dessa aula você tenha aprendido pelo menos um pouquinho sobre voto. E quando você for fazer um agradecimento a Deus, ou quando você for fazer uma promessa a Deus, faça consciente. Faça consciente. E faça com algo que você vai conseguir cumprir. É isso aí. Que bênção, meus irmãos. Que aula poderosa. Então, nossos jovens agora aprenderam muito sobre essa questão de votar a Deus, ter consciência, não ser emocionado, fazer tudo direcionado por Deus. Muito bem, estamos chegando à conclusão de mais essa aula que foi de elevo espiritual, de crescimento espiritual. E eu quero então estar deixando as considerações finais com cada um dos meus irmãos. Eu quero estar começando aqui com o meu parceiro de caminhada, Diácono Everton, com as suas considerações finais, meu irmão. Filhinhos, nas minhas considerações finais eu quero deixar uma coisa. Eu acabei de falar aqui agora e eu quero fazer essa ênfase. O voto, ele é uma coisa pessoal e é algo que eu quero fazer em agradecimento a Deus. É uma promessa que eu quero fazer com Deus. Eu quero te deixar bem claro. Seja racional. Seja algo que sim, um voto, na verdade, ele sempre vai requerer um sacrifício. Mas que seja um sacrifício que seja capaz de fazer. Não saia por aí fazendo voto de tolo. Porque voto de tolo, ele não vai ser recebido por Deus. E ainda não culpe Deus pelo não cumprimento e por não receber o seu voto de tolo. Meu Deus, é forte. Nossa querida irmã Letícia, com as suas considerações finais, minha irmã. Amém. Quero começar aqui primeiro agradecendo a Deus, mais a oportunidade de estar com vocês. Agradecer a liderança, que por mais que tenha pessoas mais capacitadas, me escolheram para estar aqui. O meu esposo, o Everton, meu sogro, o pastor Leomir, Juciones, presbítero Juciones, muito obrigada a todos. E eu quero deixar aqui para vocês, jovem, uma parte da lição, que quando o Jefté tenta resolver o conflito, ele começa a discutir ali, enviar e falava assim, não, a gente quer resolver pacificamente. Então eles mandavam de cá e falavam, não, vocês estão errados, a gente quer a terra. Mas uma frase que eu achei importante foi que ele colocou bem assim, demonstrando profundo conhecimento histórico da ação de Deus, Jefté contestou. Por que eu achei essa parte interessante? Porque Deus fez o nome de Jefté ser lembrado, Deus colocou Jefté à frente da batalha, mas o conhecimento quem buscou foi Jefté. Então, Deus faz por você, jovem. Deus vai te colocar em posições, Deus vai te colocar em lugares, mas quem faz o trabalho que Deus não pode fazer é você. A liderança te ajuda. A liderança pode até falar, tem um potencial, mas é você quem corre atrás. É você que tem a decisão, que toma a decisão. E quando você toma a decisão, você deve ser usado por Deus. Deus tem um exército grande para você liderar e vencer a batalha. Meu Deus, é forte. Amém. Glória a Deus por essas palavras. Pastor Leobi, as suas considerações, meu pastor. Muito prazer estar aqui mais uma vez, com a liderança, o presbítero Jusione, Diácono Everton, minha nora Letícia. A gente ama este momento. Hoje não foi fácil para a gente estar aqui, vocês sabem, mas a gente já veio preparado para estar aqui. Que Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente. Fica aqui alguns conselhos práticos. Rejeição não é o final. Exclusão também não é. Perda também não é o final. Abandono também não é o final. Solidão também não é o final. Preconceito, muito menos, não é o final. Humilhação não é o final. Dor familiar, será que é o final? Não. Supere a rejeição. Torna-se um guerreiro valente, que é aquilo que Deus quer que você seja. Conquiste o respeito com humildade e com Cristo no seu coração. Defenda o que Deus colocou em você, que é a obra do Espírito Santo. Defenda isso.
honre ele, seja fiel a ele. Exerça aquilo que Deus colocou no seu coração com fidelidade e com esmero. Faça com alegria. Deixe um exemplo para aqueles que estão te seguindo. E Deus vai te honrar aonde quer que você for. Deus abençoe. Meu Deus, depois desses conselhos aí, meu filho, é só caminhar em direção ao céu. E é nesse sentimento de gratidão, de louvor a Deus pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos, nosso pastor, os líderes da nossa congregação, o Everton e Letícia. Muito obrigado pela presença de vocês, gratidão. Que Deus continue abençoando a jornada de vocês, que Deus continue abençoando a jornada desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse rapaz, dessa moça que está nos assistindo aqui através das redes sociais. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família. E tenha coragem, tenha ânimo, se posicione, porque Deus conta com você. Tudo o que aconteceu na sua história, os detalhes, quem sabe você foi esquecido, conforme o pastor falou, quem sabe você foi abandonado, quem sabe alguém disse que não vai dar certo para você, tudo isso é simplesmente você sendo forjado para uma grande obra que Deus vai fazer através de você. E sabe o que é o segredo de tudo? O segredo de tudo é dizer sim. Eu digo sim para o chamado de Deus. Amém. O segredo é dizer sim para Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E não se esqueça, Jesus é bom E o diabo não presta. Meu Deus do céu. Eu não estava preparado.